Gratidão, co-criando com alegria. Hoje nossa egrégora aqui está a mil, as nossas ideias estão assim fervilhando e eu gostaria de compartilhar com vocês a importância do nosso estado vibracional, do nosso estado de consciência na manifestação das coisas na nossa vida. Como eu coloquei alguns exemplos em alguns vídeos, né, sobre cocriação de encontro com cachorrinhos, de sucos de laranja, enfim, e de coisas que vão acontecendo, porque a gente está em sintonia com a nossa alma, nossa consciência. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um processo de cocriação que é muito importante a gente ter presente dentro dessa nova era, vamos chamar assim, né, da quinta dimensão. Então, como que vai operar essa nova Terra? Como que a gente vai criar as coisas, co-criar as coisas, saindo daquela terceira dimensão da pressão, da escassez, do medo, da falta, da angústia, né? Então, esse processo de terceira dimensão, ele foi completamente centrado no ser tridimensional. Então, o ser tridimensional, o ser meramente físico, ele precisava lutar dentro dos seus corpos mentais, emocionais e físicos para suprir as suas necessidades diárias. Então, essa luta incessante dentro dos seus corpos gerou todo tipo de confronto, de atrito, de angústia, de problemas mentais, de problemas emocionais, de pessoas com problemas de todos os tipos. Por quê? Porque como é que você vai suprir as coisas desconsiderando que você é um espírito, que existe alma dentro de você? Né? Então, como é que você vai desconsiderar que existe um ser maior que está coordenando você, né? Que isso aqui é o nosso avatar que vai lá fazer a ação, mas a partir do nosso eu superior, a partir da nossa consciência maior. Então, onde as coisas são projetadas, onde as coisas são percebidas, onde as coisas são intuídas, e aí vem a atividade, né, dos comandos, no qual essa atividade que eu estou desempenhando hoje é a atividade que eu vim desempenhar. Então, para a gente chegar nisso, nós temos que fazer o nosso caminho. Então, entender isso passa por um processo interno de autoconhecimento, de busca, de fazer a luta tridimensional, de fazer todo tipo de coisa para conseguir entender, perceber e despertar essa energia. Essa energia interna nossa é uma energia da nossa frequência, da nossa assinatura vibracional. Então, o processo de cocriação, nós estamos cocriando o tempo todo. Só que não percebemos por quê? Porque se estamos naquele ser tridimensional, a gente está ali empacotado naquilo, né? Preso naquilo. Quando a gente parte para um processo de libertação, de expansão de consciência, essa energia sobe. Então a gente deixa de trabalhar aqueles chakras, né? Que hoje a gente já nem trabalha mais os chakras, já existe um outro processo, mas que não cabe agora falar que ele é bem detalhado, bem extenso. Mas é um processo, vamos imaginar, o dos chakras, que você trabalha só os inferiores, dentro de uma tridimensionalidade. E com a elevação da frequência, você eleva essa energia para o alto. Então você passa a trabalhar os chakras superiores a partir do chakra cardíaco. Então você expande o seu mundo, você abre o seu coração definitivamente para a libertação da sua essência. Então, o que Urano, né, nossos seres extraterrestres, o que eles me trouxeram? Que eu sempre tive isso. Eu me sentia angustiada e falava, mas por que eu posso fazer isso? Mas aí eu chegava numa empresa e era, no momento que eu queria colocar uma ideia maior, eu falava, não, você só pode ir até aqui. E eu falava, ok. E eu meio que renunciava àquilo, aceitava, mas eu ia buscar uma alternativa de fazer isso em um outro lugar. Então isso sempre foi me movendo, por quê? Porque eu tinha necessidade de expressar. Então as pessoas, né, que estão assistindo, que estão
percebendo, que estão sentindo esse movimento interno, essa angústia, o principal ponto é porque você está travado, a sua energia cardíaca, a consciência, ela está alojada onde? No nosso centro, no nosso próximo ao nosso chakra cardíaco. Então, se essa energia não for liberada, nós não conseguimos perceber, além daquele ser que está lá se debatendo dentro dos corpos, pedindo socorro. Então, o processo de cocriação é muito mais do que você, é a vida. Ou seja, é você expressar a sua alma, a sua consciência, a sua vida para o mundo, né, através das suas ideias, e manifestá-la, materializá-la. Não é que você precisa, não. Porque o que acontece? Nesse processo dos comandos, das sementes estelares, existe muita coisa equivocada também, né? De que nós somos doadoras de energia. Somos porque estamos trazendo, fomos responsáveis, né, por trazer uma frequência de uma consciência mais elevada, ou seja, uma consciência que eu já tenho lá no planeta, na minha origem, que eu já vivo aquilo, e eu estou trazendo, esse avatar aqui está espelhando aquilo, e ele está trazendo para cá essa energia com o dever de disseminá-la, com o dever de apresentá-la para o mundo, de colocá-la para as pessoas, para ajudar no processo de expansão das pessoas, para que elas também, a maior quantidade de pessoas, tenha acesso a essa informação e saia o quanto antes dessa matrix de controle. Mas existe uma situação que é o vai e vem disso, né? Porque a energia que eu estou irradiando, ela está retornando também. Então não somos, né? Então tudo que nós fazemos também retorna. Então essa é a ideia de que muitas pessoas às vezes não buscam esse caminho, porque acreditam que aqueles seres, eles são diferentes, né? Então eles estão lá em cima no comando e eles não têm, eles só ficam emanando luz. Não é isso, eles também precisam, eles estão dentro de um avatar humano, e com esse avatar humano eles estão contribuindo também para a evolução humana, sentindo na pele e indo no dia a dia, fazendo ações, fazendo eventos, fazendo atividades remuneradas, porque eles estão vivendo como os humanos que necessitam nesse momento de remuneração, porque o dinheiro existe. Porém, o dinheiro não está sendo visto como é visto pela Matrix. A Matrix vê o dinheiro como um instrumento de controle, de manipulação das pessoas. Já as sementes estelares e a nova consciência, a nova Terra, vê o dinheiro como uma energia, como uma vibração. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando, nós estamos colaborando, nós estamos... Aquilo que eu estou enviando, você está recebendo, e aquilo que você está te ajudando a aprender algo, então ao mesmo tempo isso está movimentando a sua vida e está movimentando a minha, que é disseminar e materializar essa informação. Então, o trazer essa nova frequência para a Terra é um desafio para todos nós, porque nós precisamos nos alinhar em primeiro lugar para perceber e entender como isso funciona. Então, a cocriação de projetos, ela é uma necessidade, né, de todos nós temos atividades, mas nós precisamos perceber que justamente a cocriação passa por um processo de quinta dimensão, ou seja, você cria a partir do seu eu superior, traz essa energia e manifesta ou materializa na forma, na sua terceira dimensão. Só que esse seu ser tridimensional também está sendo trabalhado pelas energias superiores, para que essa manifestação seja uma coisa alegre, divertida, né? Seja uma coisa simples, não seja algo que você precise de muitos passos, que você precise de esforço, de exaustão. Por quê? Porque na quinta dimensão nós trabalhamos com a energia e não com a matéria. Então a Matrix de controle foi um sistema criado considerando o dinheiro como uma coisa, um poder gigantesco sobre as pessoas,
para manipular as mentes. Então as pessoas começaram a não desenvolver as suas criatividades e não desenvolver a expressão da sua alma, o que é uma coisa absurda, né, para um ser em evolução. Porque para evoluirmos nós precisamos expressar quem somos. Então os comandos eles vêm para trazer essa energia essa frequência mais alta, porém organizá-las dentro de um fluxo para que os seres possam compreender esse processo, para que ele não fique tão subjetivo. Então, a minha egrégora me trouxe, como eu sempre também mencionei no outro vídeo, a minha área de atuação profissional, né, na minha vida, antes de tudo isso, sempre foi gestão de projetos, cocriação de projetos. Algo que sempre amei fazer e fazia tranquilamente, com amor, com dedicação, projetos de N tipos, de várias áreas de negócios. A grande maioria das áreas voltadas para o bem comum. Então, área ambiental, saúde, todo tipo de área financeira, mas todas as áreas criativas, de turismo, áreas que visam realmente afetar as pessoas para que elas possam se desenvolver. Alguns projetos também na área social, muitos projetos na área social. E com isso que já me vinha sendo sinalizado, estava dentro do meu plano atual. Então, esse meu perfil, né, que já veio com esse perfil, associado ao meu processo de expansão de consciência e o encontro com a minha família galáctica, me trouxe um projeto para ser executado já, né? Então, que é um projeto de cocriação de projetos. Então, é uma mentoria de cocriação de projetos que eu estou disponibilizando. Vou deixar, inclusive, o link na descrição, porque ele ajuda imensamente a compreender esse passo a passo. Então, como é que você cria na quinta dimensão? O que é isso? Como você faz esse processo, né? Dependendo do estágio que você tiver, você vai ter mais facilidade ou não, mas você vai receber todo esse arcabouço, esse conteúdo, é mais que um conteúdo, né? Porque como a gente trabalha com energia, essas informações vão atuar diretamente no seu ser, naquilo que você precisa. Não é quantidade de coisas, é a qualidade com a vibração correta, né? Pela percepção que trabalhamos do ser, do nível de consciência do ser, quando se apresenta, né? Então, esse trabalho, ele é fundamental para alinhar todo esse movimento e para que você possa manifestar. Você vai fazer o trabalho e vai manifestar na sua atividade os projetos alinhados àquilo que a sua própria alma, a expressão de você. Então, tem atividades que você pode estar, até hobbies que você pode desenvolver e que não percebeu que ele é a expressão da sua alma. Então, essas coisas todas estão dentro dessa mentoria de cocriação de projetos e elas fazem parte desse plano maior para a gente disseminar para o maior número de pessoas a saída, a porta de saída da Matrix em relação à questão do controle financeiro e que está associado às ideias. Então, muitas pessoas têm ideias e essas ideias, isso eu passei num processo anterior, que era uma mentoria que eu fazia também, que era tirar as ideias do papel, né? As pessoas ficavam com as ideias pregadas no papel e elas não conseguiam expressar. Então, hoje, eu gostaria de colocar a importância da alegria na criação, porque a criação é uma alegria, né? Ou seja, o Criador nos criou para que a gente desempenhe tarefas, para que a gente desempenhe funções, mas que essas funções sejam a expressão de nós mesmos, sejam a expressão da nossa alma, sejam a expressão do nosso ser, e que a gente não fique amarrado a empregos ou funções que te limitem a sua capacidade de cocriação.
Por quê? Porque aí você não vai fazer esse processo de quinta dimensão. Então, vamos criar, vamos cocriar. E aí eu vou colocar um exemplo, né, que a gente fala só, não, depende, tem tal coisa, depende do dinheiro. Não, o dinheiro, a gente tem que entender que ele é uma moeda vibracional, né? Então, entenda que todo o nosso processo é baseado em energia. Então, na quinta dimensão, nós estamos em um nível mais sutil de energia e a gente vai criar e vai trazer para cá aquilo que é necessário manifestar e com as suas remunerações, com tudo que é necessário, porque estamos dentro de um corpo físico, biológico, que necessita viver, né, e fazer essa experiência. Então, além dessa questão do dinheiro, existem N formas de abundância, de manifestação da abundância. Então, uma delas, eu vou até colocar aqui um exemplo, que aconteceu, que é a manifestação dessa orquídea maravilhosa aqui. Essa orquídea brilhante com as cores diferentes, que não foi comprada e também não foi presente. Ela simplesmente nasceu no jardim, né? Nem esperava, nem de repente, e ela estava lá. Então, esse é o movimento da cocriação e da manifestação. É aquele movimento que vai acontecendo de mansinho, e de repente ele aparece. Então, se a gente está fazendo esforço, alguma coisa está errada, né? Porque a manifestação e a cocriação não podem exigir esforço. Isso, se isso está acontecendo, são crenças da terceira dimensão que ainda precisam ser removidas, né? Então, hoje, a nova Terra, a criação na nova Terra é criativa. E todas as pessoas têm a sua energia criativa, a energia vital, e elas podem criar a sua realidade à vontade, de acordo, obviamente, ao seu plano interno. Então, hoje existem os comandos que disseminam, ampliam essa energia, ancoram essa energia, mas todos os seres do planeta precisam estar imbuídos dessa energia também, para que haja esse equilíbrio, né? Ou seja, que ninguém está tirando de ninguém. Isso também é uma coisa de terceira dimensão, achar que está tirando do outro. Ninguém está tirando de ninguém. Todo mundo, estando conectado à fonte, vai receber a sua quantidade de energia e vai produzir as coisas necessárias sem ter que tirar de ninguém. Ao contrário. Então, essa mentoria, que eu vou estar disponibilizando o link, ela trabalha também com uma vibração de colaboração, que são ferramentas que vão começar a ser disponibilizadas para permitir essa colaboração de uma forma diferente do que hoje está acontecendo. Mas isso também é uma novidade aí que está começando a aparecer e que também faz parte da mentoria, colocar esses insights, essas possibilidades, para que as pessoas tenham mais informação, mais conhecimento possível para a gente fazer essa transição da terceira para a quinta e não mais ficar nessas coisinhas aí de terceira, patinando, né? E se prendendo, sendo que nós somos co-criadores e estamos aqui justamente por isso, porque nós temos uma função, cada um de nós não pode negar a sua função, não pode negar que é um co-criador, porque você estaria negando a vida, você estaria negando a sua existência. Então você tem que se abrir para essa quinta dimensão, que é a oportunidade de você ser quem você veio ser, realizar coisas que você passou anos tentando e não conseguiu, e se expressar e brilhar no mundo. Ok? Então, cocriação é uma maravilha, é muito agradável, né? Porque você começa a fazer um projeto e começa a ter ideias e começa a manifestar, e daqui a pouco vem outro, e você entra num flow, entra num fluxo de abundância, de alegria e de entusiasmo, que você não vai querer sair mais, não vai querer parar mais, e você vai perguntar, quinta, sexta, sétima, quantas dimensões tem mais aí, né? E a gente vai perceber que
Isso nada mais é do que a gente estar em conexão com nós mesmos. Então vamos lá, vamos cocriar com alegria. Gratidão.